Olá, pessoal do primeiro ano. Vamos para mais uma correção? PET, volume 6 de matemática, semana 4. Questão 1. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos deste gráfico. Esse conjunto é dado pelos pontos ordenados x e y, pertencente aos naturais. Então, o x é um número natural e o y também é um número natural. Tais que, então, qual dessas fórmulas representa aquele desenho? Então, o que nós podemos observar? Que o x ele vai de 0 a 10. Eu não tenho nenhum x antes do 0 e nenhum x depois do 10. Então, 0 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 10. Nós podemos observar também que o y está entre 0 e 10. Ou não tem nenhum y antes do 0 e nenhum y acima do 10. Então, 0 é menor ou igual a y e é menor ou igual a 10. Mas, nesse espaço, onde x está entre 0 e 10 e y também está entre 0 e 10, pode ser qualquer ponto nesse quadrado aqui, ó. Eu não quero qualquer ponto nesse quadrado. Não quero os pontos que estão nesta área. Eu quero apenas os pontos que estão nesse triângulo. Então vamos observar aqui, ó. Vamos pegar um ponto qualquer. Esse ponto. O x é 10 e o y é 10. Esse ponto. O x é 10 e o y é 9. Esse ponto. O x é 5 e o y é 5. Esse ponto. O x é 5 e o y é 9. Vamos pegar outro ponto aqui, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse ponto. O que nós temos no x? Nós temos o x igual a 8 e o y igual a 5. Ah, o x é maior do que o y. Nunca o y será maior do que o x. Qualquer ponto que eu pegar aqui, por exemplo, esse ponto agora aqui, ó. O x é 6 e o y é 3. Então, nós temos que o y é sempre menor do que o x. Então, nós podemos escrever a seguinte forma. O y ele é menor do que o x. Aqui essa informação. Mas o y ele é maior do que 0. Então, está aqui a informação. 0 é menor do que y. E o y é menor do que x. E o x ele é menor ou igual a 10. Portanto, resposta letra B. Questão 2. A figura mostra parte de um mapa da cidade de Ubá. As praças Agenor Barbosa, Mercês, Independência, São Januário e Guito se localizam, respectivamente, nas seguintes posições do mapa. Então, vamos ver aqui a Praça Agenor. Onde está a Praça Agenor? Está ali em cima, Praça Agenor. Qual que é a localização dela? Ela está na linha A, coluna 3. A3. Então, observando lá, como é respectivamente, ou é a letra A ou é a letra B. A letra C e D já estão descartadas. Agora vamos para a Praça Mercês. Onde está a Praça Mercês? Praça Mercês. Qual é a localização dela? Linha C, coluna 2. Então é a C2. Pronto, já achamos a solução. Só com duas praças. Só pode ser a letra B. Porque a letra A está falando que a Praça Mercês está em C3. Ela não está na C3. Mas vamos achar as outras praças. Praça Independente. Independência. Está localizada a Praça Independência. Qual a localização dela? Linha E, coluna 8. É 8. Ó, deu certinho com a letra B. Próxima praça é São Januário.
São Januário localizado. Qual que é a linha? É. Qual que é a coluna? 6. É 6. Certinho com a letra B. E a última praça é a Guido. Localizada ali. Linha D, coluna 12. D12. Portanto, é a letra B. Questão 3. Paulo fez uma viagem de 300 quilômetros em seu carro, gastando 6 horas da seguinte forma. Primeiro andou 120 quilômetros a velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, ali no caso, olhando os gráficos, a gente já pode descartar a letra A. E repara que a letra A está partindo de 60 quilômetros. Em nenhum momento diz que o veículo saiu já da posição 60. Então, se ele começou a viagem, ele saiu da posição 0. Então, a letra A já está descartada. Se ele primeiro andou 120 quilômetros com velocidade de 60 quilômetros por hora, significa que gastou 2 horas para fazer esse trajeto. Vamos ver a letra B. A letra B também está descartada, porque com 2 horas, ele na linha do X é o tempo em horas, e na linha do Y é a distância. Então, 2 horas, ele fez mais ou menos aqui, ó, 140 quilômetros. Então, a letra B também está descartada. Ou é a letra B, desculpa, a letra C está descartada. Ou é a letra B, ou é a letra D. Vamos ver aqui, 2 horas, 120 quilômetros. 2 horas, 120 quilômetros. Segunda dica. Depois parou por 1h30. Então, durante 1h30, o carro dele ficou parado. Então, ficou parado em 120 quilômetros. Se ele andou 2 horas, ele vai ficar parado 1h30. Então, vai ficar parado, vai voltar a viagem depois de 3 horas e meia. Então, vamos aqui na letra B. Ele andou por 2 horas e parou. E depois ele começou a andar de novo. Ó. Mas ele ficou parado por quanto tempo aqui? Ó? 2 horas, 3 horas. Ele ficou parado aqui. Ó. Então ele ficou parado entre 2 e 3. Então ele ficou parado meia hora. E ele não ficou parado meia hora. Ele ficou parado 1h30. Vamos ver na letra D. Ele parou 2 horas e depois ele começou a viagem aqui, ó, 3h30. Então ele ficou parado 1h30. Portanto, a resposta certa é a letra D. Vamos só conferir os outros dados na letra D aqui. Andou mais 80 km, a velocidade é 80 km por hora. Então, quer dizer, ele andou 80 km em 1 hora. Então, ele estava parado aqui no 120. Depois de 1h30, ele andou. Depois de 1 hora, desculpa, ele andou 80 km. Então, 3,5, 4,5. Chegou aqui, ó, a 80 km. Três e meia, 4,5. Depois ele parou por meia hora. Então tá parado aqui, ó, meia hora. De 4,5 a 5 ele ficou parado. E depois ele continuou a viagem a 100 km por hora. Tá? Portanto, resposta letra D. Questão 4. 3 funcionários de uma empresa, Fernanda F, Gláucia G e Helena H, executaram uma mesma tarefa. Terminando o trabalho, o gerente do setor representou no plano cartesiano, por meio dos pontos F, G e H, a porcentagem de trabalho realizado e o tempo gasto para executá-los por funcionários, conforme ilustrado abaixo. Então, aqui tem um tempo gasto, na linha do X, tempo gasto, na linha do Y, trabalho executado. Então, a Helena executou um trabalho em menos tempo, mas também fez menos trabalho. A Fernanda, ela executou um pouco, ela gastou um pouco mais de tempo do que a Helena, porém fez mais trabalho.
E a Gláucia, ela fez menos trabalho que a Fernanda, mais do que a Helena, mas gastou mais tempo do que qualquer uma das duas. O desempenho é medido pela quantidade de trabalho realizado em relação ao tempo, de forma que se considera tanto melhor o desempenho quanto mais trabalho se realiza por unidade de tempo. A ordem de classificação das três funcionários, da que teve melhor para que teve pior desempenho, é. Então, sem dúvida alguma, a Fernanda é que teve o melhor desempenho. Por quê? Ela gastou um pouquinho mais de tempo do que a Helena. Tá? A Helena foi mais, ela fez menos tempo. Mas ela fez muito mais trabalho do que a Helena. Então, a Fernanda, ela é a primeira. Então, ou é a letra A ou é a letra B. Agora, vamos ver aqui tempo a Helena e a Gláucia. Repara que a Gláucia, ela fez mais trabalho do que a Helena. Mas ela fez um pouco mais, ela não fez uma quantidade muito maior. Ela fez um pouquinho a mais do que a Helena. Porém, o tempo gasto foi muito maior do que a Helena gastou. A Gláucia gastou muito mais tempo do que a Helena, porém, ela fez mais trabalhos, mais uma quantidade um pouquinho a mais do que a Helena. Então, nesse caso, a Helena ficou melhor do que a Gláucia, porque elas quase empataram na quantidade de trabalho, porém a Helena fez em muito menor tempo. Portanto, a ordem é Fernanda, Helena e Gláucia. Letra B. Questão 5. Uma empresa farmacêutica fez um estudo de eficácia em porcentagem em um medicamento durante 12 horas de tratamento em um paciente. O medicamento foi administrado em 2 doses, com espaçamento de 6 horas entre elas. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente, quer dizer, cresceu em forma de reta, durante 1 hora até atingir a eficácia máxima 100%. E permaneceu em máxima eficácia durante 2 horas. Vamos ver nessa parte. Então, tomou o medicamento agora, no tempo zero. Então, com isso, a letra B está descartada, porque aqui está falando que ela tomou o medicamento no tempo 1, 1 hora. Não, ela tomou no tempo zero. E depois que ela tomou o medicamento, ela cresceu linearmente durante 1 hora até chegar no 100%. Então, ok, zero. 1 hora depois, estava no 100%. A letra C tomou agora no tempo zero, 1 hora depois chegou no 100%. A letra B está descartada. A letra D tomou agora no tempo zero, depois de 1 hora chegou no 100%. A letra E tomou o medicamento agora no tempo zero e depois de 1 hora chegou no 100%. Tá? E diz mais, que ele permaneceu no 100% durante mais 2 horas. Então, ele vai permanecer no 100% até as 3 horas. Chegou a 100%, continue sem mais 2 horas. Então, a letra A está descartada, porque falou aqui, está dizendo que em 1 hora depois chegou em 100%, depois de 1 hora ela começou a cair. Então, a questão B está descartada. O gráfico C, desculpa, o A está descartado. O gráfico C, tomou o medicamento, depois de 1 hora chegou em 100% e permaneceu em 100% por 2 horas. Então, até as 3 horas ficou em 100%. Então, pode ser a letra C. A letra D, tomou o medicamento, chegou a 100% e por 2 horas ficou no 100%. Então, pode ser ela. E a letra E, a mesma coisa. Chegou no 100%, depois de 2 horas, permaneceu no 100%. Após essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, quer dizer, em forma de reta, atingindo 20% de eficácia ao completar 6 horas. Então, chegou no 100% aqui, depois de 3 horas, e começou a cair até chegar a 20% em 6 horas. Então, em 6 horas,
20%. Pode ser a letra C. Letra B descartada. Linearmente, então caiu em forma de reta, não caiu de 100 para 20 de repente. Aqui no gráfico D está falando de 100 já foi para 20 direto. Tá? Então ele está descartado. Então, ou é a letra C ou é a letra E, porque também foi caindo linearmente até 20% em 6 horas. Nesse momento, foi ministrada a segunda dose e passou a aumentar linearmente, atingindo o máximo de eficácia em meia hora. Então, aqui, depois que chegou em 20%, tomou o remédio novamente e em meia hora chegou a 100% de novo. Então, repare que o gráfico C satisfaz isso. Ó. Tomou aqui às 6 horas medicamento e foi aumentando por meia hora até chegar em 100%. Aqui chegou no 100%. O gráfico repara que ele volta aqui no zero. Ele não começa a crescer do zero, ele começa a crescer do 20%. Então, está fora. Sobrou, então, o gráfico C. Então, vamos conferir aqui. E permanecendo em 100% por 3 horas e meia. Então, aqui tem que estar em 3 horas e meia. Ó. 1 hora, 2 horas, 3 horas e meia. Confirmou. Nas horas restantes da análise, a eficiência decresceu linearmente, atingindo o final do tratamento com 50%. Realmente, 50%. Depois de 12 horas, 50%. Questão C é a certa. Questão 6. Após realizar uma pesquisa no mercado, um operador de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Então não importa se faz 1, 2, 3, 70 ou 100. Ele vai pagar R$12 por mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação, a partir da 11ª. Então é o seguinte, ele começa de 0 até 100, o valor é constante. Então, a letra A está descartada. Por que está descartada? Porque repara que a reta está crescendo de 0 até 100 ligações. 100 ligações, ela cresceu. De 0 ligações até a letra B, de 0 ligações até 100, ela continua constante em 12. A letra C, de 0 ligações até 100, ela permaneceu constante, R$12. A letra D, repara que ela parte do 12 e continua crescendo. Então, repara que 100 ligações já está pagando R$18, então está fora. E a letra E também está fora, porque ela está crescendo a partir de 0 ligações. Então, ou é a letra C ou é a letra D. Aí fala que a partir da 100ª até a ligação 300, vai pagar 10 centavos por ligação. Quer dizer que vai ter um crescimento constante, vai ser uma reta. Então, aqui a letra C, de 100 até 300, repara que é um crescimento constante. A letra B também, de 100 até 300, é um crescimento constante, é uma reta. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo de R$32. Então, não importa se a pessoa fez 301, 400, 450, 499 ou 500 ligações. Ela vai pagar exatamente R$32. Então, quer dizer que não há crescimento, há uma constância. Então, a reta tem que ser constante a R$32. Repara que a letra C, depois de 300 ligações, ela está crescendo, ela está aumentando. Enquanto no gráfico B, depois de 300 ligações, a reta está constante. Portanto, a resposta é a letra B. Questão 7. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para
implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paralelas já existentes, as paradas já existentes, P e Q, de modo que a distância percorrida pelo ônibus entre os pontos P e T e entre T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são. Então tem aqui uma parada em P, uma parada em Q. Deve ser instalado uma outra parada nesse trajeto, da seguinte forma. Vamos pôr aqui uma parada T, onde essa distância de P até T e de T até Q seja exatamente iguais. Então vamos analisar aqui. O que nós temos? Que do ponto P até a esquina da rua B, nós temos exatamente 520 metros. Aqui é 30, aqui é 550, então aqui nesse percurso nós temos 520 metros. Da esquina até a parada Q, nós temos 300 metros. Porque aqui é 20, ó, aqui na esquina é 20. Na parada Q é 320, então nós temos 300 metros. Somando essa distância, nós temos que é 820 metros. Dividindo por 2, por que dividir por 2? Porque o ponto T deve ficar exatamente na metade dessa distância. Então tem que ser 410. Então o ponto T vai ficar 410 metros depois do ponto P. Se o ponto P está na posição 30, o ponto T, eu vou somar mais 410, eu vou encontrar que é 440. E ele está exatamente na rua A. E a rua A está onde? No Y20. Então, o ponto é 440 e 20. Letra E. Ok? Boa semana a todos, bons estudos e até a próxima.